porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios Dr. Mauro Hauschild, ele que é advogado, conhecedor do direito nacional, das regras de soberania. Aliás, tem sido um debate grande em nível nacional desde a madrugada de sexta para sábado, quando Donald Trump invadiu a Venezuela, capturou Nicolás Maduro, e aí se ergueu um debate logicamente necessário sobre o correto, o não correto, o necessário, o desnecessário. E aí ontem o Fernando Rezig, Mauro, com muita propriedade, trazia um olhar mais voltado para o campo econômico, né, do impacto que vai ter para a economia, inclusive brasileira, especialmente a partir do petróleo. E hoje a gente vai falar sobre o impacto mais sobre o olhar do direito, né? E é um tema que é complexo e talvez contrapõe ao que alguns mais apaixonados, mais fervorosos pensam, mas é preciso, né, tratar com muita racionalidade este assunto, senão a gente vai virar uma tirania que aí não dá. Então, nesse sentido, a avaliação, tua análise sobre o momento, sobre essa situação envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela, e para que caminho nós estamos indo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos ouvintes, os nossos espectadores, né, que estão nos acompanhando. E talvez, né, Fernando, o primeiro ponto aqui a destacar quando a gente fala desse tema é a gente se despir da questão política. Isso. Né? Acho que aqui nós não estamos falando de esquerda e de direita, ainda que, né, a partir daquilo que a gente entende, daquilo que a gente defende, possa para alguns parecer que a gente tem um viés para um lado, um viés para o outro. Eles vão dar um jeito, os que querem vão dar um jeito de encaixar em algum lado, né? Em algum canto eles encaixam. Exatamente. E eu acho que talvez até para tentar escapar um pouco disso, né? Eu vou começar dizendo, eu entendo sim que era uma ditadura, que era um regime autoritário que estava imposto, né, ao povo venezuelano, e eu acho que as declarações que a gente viu, inclusive a matéria de hoje, né, do Jornal Hora, traz um pouco da opinião das pessoas, dos venezuelanos que estão no Brasil, né? Temos amigos venezuelanos, ainda ao tempo que eu morava na casa estudante tinha, né, colegas venezuelanos. Então, sem dúvida, né, a gente entende que o regime que estava imposto lá não era um regime, né, que atendia aquilo que nós entendemos por democracia, aquilo que nós atendemos por Estado de Direito, ou seja, onde as pessoas tenham liberdades de ir e vir, de se expressar. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente não pode, né, se servir de um erro, vamos dizer assim, ou de um excesso, né, de um Estado ditatorial para praticar outro ato, né, que eu não vou chamar aqui de ditatorial, mas um ato de força, né, de uma nação mais rica, economicamente mais forte, militarmente incomparável, para simplesmente chegar, invadir um país, né, retirar de lá o seu mandatário, né, a esposa, e achar que tudo isso está certo e que está tudo bem e que vamos comemorar isso como se fosse uma grande conquista, porque estaríamos, em tese, né, trocando uma ditadura por um regime democrático que, de fato, até agora, né, pelo menos nas análises e naquilo que vem acontecendo, não dá para se ter tanta certeza. Existe muita ameaça do ponto de vista do governo americano, mas, por outro lado, também existe, né, a posse da vice-presidente, ainda que interinamente, ainda que por 90 dias, mas já lá dizendo que pode ser prorrogado o mandato dela, que está mantendo até agora, né, os ministros do governo anterior, que está mantendo toda a estrutura política, ou seja, o que de fato mudou? A gente ainda não pode fazer essa avaliação. Tenho tentado acompanhar os jornais, os canais internacionais para tentar entender um pouco tudo isso, mas nesse momento, na minha opinião, nós temos um excesso pelo uso da força, pelo uso do poder, pelo uso do interesse econômico, né? E retirando um presidente que, concordemos ou não, estava lá, né? Legitimamente ocupando o cargo naquelas condições, ainda que pudéssemos dizer, de uma ditadura num estado de exceção, né? E como é que a gente sai disso, né, do ponto de vista jurídico? Eu tenho uma posição, e talvez pela minha formação em direitos humanos, né, assim como eu defendo que não poderíamos estar expostos àquela situação, a população venezuelana, também temos que preservar
né, a soberania. Ou seja... Pois é, se fala muito da tal da soberania. É porque o que é a soberania, né? Vou tentar aqui talvez traduzir. A soberania nada mais é do que a cerca que nós colocamos em volta do nosso terreno, né? Quando nós temos um terreno nosso registrado no cartório bonitinho e colocamos uma cerca, nós delimitamos a área daquele terreno. E a soberania é exatamente a demarcação das fronteiras entre os países e dentro, né, deste terreno. Dentro do meu terreno eu faço o que eu quero. Eu ajo de acordo com as regras estabelecidas. E no plano internacional, todos os donos de terreno precisam respeitar o terreno do vizinho. Não é possível no plano internacional que um país invada, né, outro país de forma ilegítima sem que use os mecanismos corretos. E aí os mecanismos corretos estão todos expressos lá na Carta das Nações Unidas, onde define, né, todos os termos e condições para que a gente possa então levar alguém a julgamento, para que a gente possa fazer com que alguém seja submetido a um processo judicial para apuração de responsabilidade, mas não desta forma, né? Até os principais doutrinadores do Brasil, né, Cansado Trindade, Eros Grau e Francisco Rezec, né, então 2 ex-ministros do Supremo, um, né, membro do Tribunal Penal Internacional em Haia, todos dizem o que nós acabamos tendo, né, neste caso é um caso de extração e não um caso de extradição, né? Ou seja, se houvesse um crime praticado, né, por uma pessoa qualquer, de qualquer país, contra os Estados Unidos, de forma clara, demonstrada, o processo adequado seria a extradição, porque aí estaria respeitada a soberania e estaria respeitado todos os tratados e acordos internacionais expressos, como você leva alguém a julgamento em outro país por crimes praticados. Então acho que esse é o grande dilema que a gente vive, ou seja, será que pela força nós podemos simplesmente ingressar na casa de alguém, né, na propriedade de alguém e retirar ela ou retirar dela algo que lhe pertence em nome de uma causa supostamente justa, né? Será que eu poderia hoje ingressar dentro de uma loja, de um supermercado, de uma empresa e em nome da distribuição de alimentos, hipoteticamente, porque tem pessoas passando fome, eu poderia entrar lá, me apropriar daquilo, levar e distribuir? Será que isso seria legítimo à luz do nosso direito, à luz da nossa realidade, né? Permitir que alguém fizesse isso? Será que eu me sentiria confortável, né, se eles fossem lá nos meus tanques de peixe, retirassem os meus peixes sem minha autorização, usando a força e saíssem para distribuir porque é para matar a fome das pessoas? Então, assim, é um paralelo talvez simplista, né, mas talvez aqui para o nosso ouvinte, né, uma forma mais simples para poder entender do que nós estamos falando, né? E se a gente cair na tentação de achar que pela força a gente pode fazer tudo aquilo que a gente entende justo, qual é o limite? Quando essa força usada para fazer o aparentemente justo não vai usar essa força para também ser o injusto? Quem vai definir? Qual é a regra que vai decidir, né, o que é justo e o que é injusto? Quando isso para? Quem põe o controle? Né? Nós não temos um mecanismo. O único mecanismo que nós temos hoje é exatamente no plano internacional, a Carta das Nações Unidas, que é, vamos chamar assim, a Constituição Internacional que rege as regras entre os países, assim como a Constituição brasileira rege as regras entre nós, cidadãos brasileiros. Aqui tem uma participação interessante do Ney Arruda Filho, advogado, colega de profissão. Ouvindo o Mauro aqui, perfeitos os argumentos, o direito serviu para superar a lei do mais forte. Se admitirmos que o mais forte se imponha pela força, voltaremos à barbárie. É por aí. Exatamente, eu acho que né, agradeço aqui a participação do Ney Arruda Filho, né, porque eu estou sempre preocupado, né, porque as manifestações públicas, inclusive de autoridades, né, e manifestações de pessoas com uma influência importante na política, que tem representação, talvez por uma postura ideológica de um lado e de outro, né, passa a defender algo que extrapola os limites. Tanto aqueles que se manifestam, né, na defesa da permanência do presidente Maduro, por entender que ele é um presidente legítimo, quanto aqueles que comemoram e dançam e fazem todo tipo de manifestação pela retirada dele do poder, levado a julgamento num país estranho. Então, acho que isso a gente precisa saber transpor para cá.
né? E aí... E como saber transpor para cá? Eu acho que transpor para cá é exatamente olhando para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, né? E para os outros países que nos cercam. Porque se hoje estão fazendo isso, né? Na Venezuela, a gente viu, né, nas manifestações do presidente americano ameaça à Colômbia. Eu não vou chamar de uma ameaça, mas quando ele diz assim, me parece algo interessante. Me parece bom. Me parece bom. Ele está mandando um recado, claro, né? Ele está mandando uma ameaça à integridade daquele país, à soberania daquele país. Assim como, né, nós já tivemos aí um deputado, já foi aberto ontem pela PGR, pelo menos um pedido de inquérito para um deputado, né, que sugeriu, não estou dizendo aqui que ele afirmou, mas que sugeriu o sequestro do presidente brasileiro. Imagina. Né? Então vejam a que ponto a gente chega, a que limites. E aí nós estamos falando de parlamentares, deputados federais que têm representação no Congresso Nacional, respeito lá seus votos, opiniões e palavras, né? Mas tudo isso também tem que ter um limite, porque talvez o 8 de janeiro, né, de certa forma, seja um pouco disso, né? A gente invadiu as instituições, nós quebramos as instalações do Supremo Tribunal. Tentamos pela força, quebramos o patrimônio, né? Quebramos a relação das instituições, o respeito às instituições, e quando a gente perde o respeito às instituições e a soberania é uma instituição de direito internacional, a gente vai chegar numa situação em que todo mundo vai se achar no direito de fazer o que deseja. E aí a gente volta para que... a tirania. A tirania e a questão do mais forte. Né? Então a gente corre riscos, né, se a gente não fizer uma defesa intransigente disso, né, de daqui a pouco todo mundo achar que tem direito de fazer o que quiser. Eu perguntava ontem para o Fernando sobre isso e vou fazer a mesma pergunta para ti, Mauro. Qual deve ser o posicionamento, no teu ponto de vista, do Brasil em relação a isso? O Fernando Rezeg defende uma posição mais neutra, né, tal qual fez o Itamaraty até este momento, né, evitar principalmente o viés político, né, que os políticos não atrapalhem. É sempre ali que a gente tem a preocupação maior. Como tu percebe e qual é o caminho que o Brasil deve adotar? Hein? Eu acho que o governo brasileiro, eu estava ouvindo um pouco das manifestações ontem dos embaixadores, né, na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Muito técnicos. Me parece que todos muito técnicos, né? Todos muito seguros. Eu acho que a posição brasileira tem sido nesse sentido de manter o respeito às instituições e, no caso, o respeito à soberania, e por isso a crítica à forma como foi feito. Né? Ao passo que me parece que o governo brasileiro deixou um pouco ali uma janela, né? Porque insiste em não reconhecer o regime que existia. Sim. Porque talvez o único ponto que eu diria que o governo brasileiro poderia, mas aí nós não estamos falando só de opinião jurídica, né? Nós sabemos que existem outros interesses e governos precisam também pautar as suas falas por interesses, né? Ou seja, há interesse econômico, há interesse político, né? Há interesse de representação. Então, quando a gente ouve um governo nacional, né, falar, né, a gente tem que também perceber que a leitura que o governo está fazendo não é eminentemente do fato como nós estamos fazendo aqui. Ele está olhando outros cenários. Ele está olhando para outubro. Outubro ele está olhando para o petróleo, ou seja, quem que vai? Se vamos imaginar que o plano americano, né, de exploração de petróleo seja concretizado, quem vai explorar petróleo? Será que vai ser só a Chevron? Será que não vai sobrar um espaço de atuação do retorno da Petrobras para a Venezuela? Então também não dá para você fazer rupturas, seja com um lado, seja com o outro, justamente, porque a gente não sabe do que daqui 3 meses, daqui um ano, daqui 2... Que oportunidades vão aparecer. Que oportunidades podem surgir. E, obviamente, né, as empresas brasileiras, tanto as públicas, né, como a economia mista, quanto as empresas privadas, todos também estão olhando com uma certa atenção, porque é um lugar que a gente sabe, né, diante de todas as dificuldades que foram, e o Fernando fala um pouco disso, né, de todas as dificuldades que viveu nas últimas 2 décadas e meia, tem carência de muita coisa. Então haverá espaço, né, para que o setor produtivo brasileiro também possa talvez voltar para a Venezuela, possa se instalar na Venezuela, produzindo, gerando emprego, gerando renda, mas também gerando divisas para o Brasil. Então, eu sempre digo que quando a gente ouve o governo, né, a gente que tem um pouco mais de conhecimento, digamos, na seara governamental, a gente talvez consegue fazer um pouco desse filtro que às vezes na opinião pública, na rede social, a gente gostaria que o governo dissesse isso ou que o governo dissesse aquilo, né? Mas é diferente, né? Até a gente como advogado, né? Hoje, como advogado, eu sou parte, mas nem por isso eu saio por aí falando mal do Poder Judiciário, falando mal do Ministério Público, falando mal da Defensoria,
porque em algum momento nós vamos nos encontrar, seja num processo, seja numa discussão, num ambiente aonde a gente sabe não dá para sair rompendo as relações. Exatamente. Então acho que a ideia, né, da conexão, ela é permanente, né, seja no ambiente político, econômico e jurídico. Eu acho que tudo isso é relevante. Mas talvez, Fernando, até importante aqui para não parecer que a gente está usando a Venezuela e Estados Unidos como paradigma, mas a gente pode olhar outras duas situações que estão acontecendo no mundo, né? A Ucrânia e a Rússia, né? A gente sabe que também tem questões relevantes aí, porque a Rússia também invadiu a Ucrânia e isso também é contestável, né? Embora a Rússia situações são bem similares. Bem similares, embora a Rússia tenha uma posição bastante diferente, né? No Conselho de Segurança da ONU ontem, quando fala com relação aos Estados Unidos na Venezuela. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E, por outro lado, nós temos, por exemplo, e aqui talvez um argumento jurídico importante, o que acontece em Israel na faixa de Gaza, né? Nós tivemos um ataque do Hamas a Israel. Diferente, né? Israel pode exercer o seu direito de autodefesa e assim o fez. Mas hoje a discussão que existe com relação a Israel e a faixa de Gaza é que nós temos aquilo que a gente chama no direito penal do excesso punível. Porque também o direito de autodefesa tem limite, né? Vamos imaginar aqui, numa briga, né? Na medida em que você está no meio de uma confusão, de uma briga, você domina o seu agressor, está controlado, mas daí você continua agredindo ele, você esfaqueia ele, você dá um tiro nele quando ele já está controlado, o teu direito inicial de se defender daquela agressão passou para o excesso punível, porque tu extrapolou o limite. Isso hoje, por exemplo, é o que se discute no direito nacional quando se fala de Israel. Ele controlou a situação, só que agora Israel continua atacando a faixa de Gaza, destruindo casas, destruindo instituições, principalmente hospitais, enfim. Então, isso também é um aspecto importante do direito internacional, ou seja, direito de autodefesa está garantido pela Carta da ONU, mas ao mesmo tempo você não pode se exceder, que é uma relação bem direta com aquilo que acontece na nossa vida cotidiana. Então, veja, excesso punível, direito de defesa, a gente usa muito, mas ele foi legítima defesa. Sim, só que a legítima defesa, ela é delimitada pelo controle do agressor. Quando você controlou e passou, você já está em excesso punível e aí você passa a ser o agressor e pode ser responsabilidade criminalmente por isso. A mesma coisa está acontecendo hoje em Israel. Qual é o teu ponto de vista, o que tu enxerga de luz com relação aos próximos capítulos sob olhar jurídico, Estados Unidos e Venezuela? Claro que isso é muito difícil fazer qualquer prognóstico, mas quais são as ameaças que existem a partir do que foi feito, né? E como isso deve se desenrolar no teu ponto de vista? Acho que a gente tem duas perspectivas para olhar, né? Primeiro, com relação à situação do próprio presidente Maduro, né? Agora, pelo menos as notícias já dão conta, né, que ele vai ficar pelo menos 60 dias até a próxima audiência. Então, do ponto de vista... Fala-se em prisão perpétua? Jurídico, em termos de eventual condenação, já se fala em prisão perpétua. Embora, né, os advogados que fazem a defesa, que farão a defesa do Maduro, são advogados bastante importantes. Um deles, inclusive, atua na defesa do caso Wikileaks, né, do Assange. Então, quer dizer assim, nós estamos falando que uma defesa, pelo menos do ponto de vista individual, olhando para os defensores, são defensores que farão seguramente uma defesa de qualidade, mas mesmo assim a gente sabe que as imputações são muito graves, são muito severas e a tendência é que de fato hajam penalidades bastante extremas e não acredito em algum tipo de reversão a despeito de toda a pressão da comunidade internacional. Acho muito difícil que algo aconteça. No plano interno, na Venezuela, a gente ainda não tem condições de dizer muito, né? Porque temos ontem, né, a posse, né, interina da vice-presidente Rodrigues, né? O presidente americano dizendo que se ela não se comportar de acordo com os interesses americanos, ela vai sofrer consequências ainda mais duras do que as... Pois é, mas o que se comportar é o quê, né? É o quê, exatamente. Então, como isso ainda não é muito claro, não dá para saber, né? Não dá para a gente fazer uma avaliação muito... precisa, né? Mas eu gostaria, e aí agora vou para o campo eu desejaria, né? Que se estabelecesse a paz, que se estabelecesse as condições do país reassumir o controle das suas instituições, né? E que com o tempo talvez uma das soluções seria, né, a convocação de eleições, né? Nesses 90 dias
de governo, poderia ser um momento para e aí deixa a Venezuela decidir. E a Venezuela decidir. Para restabelecer a soberania. Exatamente. Eu acho que esse seria o melhor caminho. A questão que me parece que isso não é interesse nem dos americanos e também não é interesse de quem permaneceu no governo. Exatamente. Então, porque continua igual. Porque se a gente olhar, né, naquele primeiro momento, né, a Corina, né, que foi a candidata e o presidente e o candidato a presidente que supostamente teria vencido as eleições, né, não posso afirmar, estavam já, né, em carro de som, dando entrevistas para os grandes veículos internacionais, dizendo: nós vamos assumir a Venezuela. E o que a gente viu de fato é que em 72 horas, né, nada disso aconteceu. Inclusive, ontem eu estava acompanhando os jornais até uma certa hora da noite, você não vê nem sequer os dois protagonizando, né, matérias nos grandes veículos de comunicação internacionais, ou seja, parece que não serão eles. Essa não é uma opção. Parece que essa não é uma opção. Então, acho que temos em estado de observação. Vamos ter que analisar aí mais uma semana, 2 e perceber como é que as coisas vão se estabilizar ou não, né, na Venezuela. Ontem tive notícias lá de tiroteio, né, teve algumas questões que eu até não consegui acompanhar tudo hoje pela manhã, mas a gente sabe que talvez ainda possa ter uma instabilidade civil, né? Que é uma outra consequência. E vamos imaginar, pois então, até porque, e aí para concluir mesmo, mas a gente sabe do avanço e da possibilidade do narcotráfico, né? Quando tu esvazia institucionalmente uma nação, que é o que aconteceu, ainda que ontem se deu posse a vice-presidente, ou seja, se restabeleceu uma parte, mas numa terra sem lei, cada um cria a sua, quer dizer... Existe uma expressão em Brasília que se diz que o poder não tem vácuo, né? Então, quando abre uma janela de poder, imediatamente alguém toma. Ocupa. Embora, Fernando, aqui só para a gente fechar, eu acompanhei alguns noticiários ontem, pelo menos daquilo que eu conseguia apreender, assim, não há uma convicção de que a Venezuela seja um grande produtor de cocaína, né? Parece que a Colômbia é o produtor. Que se falava ontem, pelo menos na imprensa que eu consegui acompanhar especializada, é que 5% da cocaína que chega nos Estados Unidos passa de alguma forma pela Venezuela. O que poderia acontecer é que talvez houvesse uma migração do tráfico para a Venezuela, ocupando esse espaço vazio de poder. Mas aí nós estamos conjecturando sobre algo que eu acho que a gente não tem elementos ainda para poder fazer uma opinião melhor. Perfeito. Bom, muito bom. Mauro Rauschel trazendo aí um olhar, e não dá para olhar com paixão, né? Tem um pouco de paixão, talvez sim, por todo o sofrimento que a Venezuela passou, os amigos venezuelanos, e o modelo Maduro é perverso, é atroz, não queremos para ninguém. Agora, a forma como que a gente talvez está, né, querendo impor e mudar, abre um precedente muito perigoso. Sem dúvida. E aproveitar aqui, né, Fernando, também para agradecer aí o 2025 e desejar a todos vocês aqui do Grupo A Hora, a todos aí um feliz e abençoado 2026. Para todos nós, que seja um ano que começou com tudo, né? Começou quente. Meu chapéu, quem imaginava aquele sábado, né? Tranquilo, do 1º de janeiro, do primeiro fim de semana do ano, Donald Trump bagunçou tudo. É bom que a gente tem notícia. Tem o que falar. Tem o que falar. Então tá, um abraço, Mauro. Um abraço. Nossa participação hoje, o café com o Mauro Rauschel para a Joalheria e Ótica Lens. Nós já